livro Enganado pela Nova Era, capítulo 2, Seduzido pelo Poder Psíquico. Um homem forte de cabelos negros e ondulados, o psicoterapeuta Peter Blight mudou completamente minha vida. Só que eu nunca o conheci. Não, ele não me passou conselhos pelo telefone, não. Na verdade, ele nem sabe da incrível influência que exerceu sobre minha vida. Só sei como é sua aparência pela foto que está na contracapa de seu pequeno livro chamado Stress Disease, a doença do estresse. Jamais me esquecerei do título. Sou por demais inocente quando retirei o livro da prateleira da biblioteca. Alguma vez você já leu algo que tenha alterado completamente o rumo da sua vida? Stress Disease estimulou uma série de mudanças que resultou na minha troca de carreira, na partida para morar em outro continente e no meu total envolvimento com o culto satânico. O poder de um livro pode ser fenomenal. Inicialmente, o livro de Peter Blight me parecia oferecer a esperança de poder entender meus sentimentos de medo e alienação. Talvez eu pudesse encontrar a solução para as minhas constantes recaídas de claustrofobia, que apesar de mais suave, ainda me incomodava. Na busca de cura, sentido e harmonia para a minha vida, a primeira parte do Stress Disease deu a impressão de oferecer vislumbres interessantes quanto aos meus problemas. O livro, então, prosseguiu partindo para uma discussão eclética sobre a causa e cura da doença de modo geral. Apresentou o conceito holístico da nova era, a ideia de que corpo, mente e espírito são inseparáveis e que cada um deles deve estar em harmonia a fim de produzir saúde total. A ideia de saúde holística chamou minha atenção. O conceito da necessidade de equilíbrio entre corpo, mente e espírito fazia sentido. Pensei, talvez eu possa encontrar algum bom conselho e passá-lo adiante para meus amigos. Os últimos capítulos apresentaram informações sobre técnicas de terapia alternativa para enfermidades comuns. Tendo familiaridade apenas com cirurgias e medicamentos, fiquei fascinada ao ler sobre terapias como acupuntura, homeopatia, cirurgia psíquica, equilíbrio chakra, renascimento, terapia primacial, reiki, cristais e bioenergética. A descrição de cada um desses tratamentos falava muito em energias, equilíbrio e unidade. Foi a primeira vez que eu ouvi o termo nova era. Eu não tinha ideia de seu significado. Eu não estava interessada em me envolver com o ocultismo. Eu estava simplesmente buscando melhor saúde e contentamento. Stress Disease, o livro, mencionou uma organização em Londres denominada Saúde para a Nova Era. Com a intenção de aprender algo mais sobre essas práticas alternativas de cura, uni-me a esta organização e fiz planos para me encontrar com seu fundador, o novo xamanismo. O coronel Marcus McCausland estava assentado em uma cadeira bem na minha frente. Ele sintetizava o típico oficial aposentado do exército britânico. Vestido com uma jaqueta esportiva, ele era alto e de constituição mediana. Seu modo de andar era tão ereto quanto o de um sentinela da marinha. Estou impressionado com seu conhecimento e suas ideias, disse ele, referindo-se à nossa conversação. Ele, sua esposa e eu estávamos em sua casa, discutindo as últimas teorias da psicologia que estavam em circulação. O propósito de minha visita era obter sua opinião quanto às novas ideias levadas dos Estados Unidos para a Inglaterra dentro deste enfoque. Marcos era o diretor de Saúde para a Nova Era, a organização à qual havia me filiado recentemente. Ele falava com calma e ponderação e, no entanto, mantinha a firmeza de sua formação militar. Bem, ainda tenho muito que aprender, assegurei a meus anfitriões em modesta resposta a seu louvor.
Sua organização atuava como uma rede internacional de agências com o fim de coletar e partilhar dados sobre terapias alternativas orientadas pela nova era. Um dos interesses especiais de Marcos estava na pesquisa e no tratamento do câncer. Marcos, estou certa de que Will já conhecia todas as ideias dele antes de entrar para esta vida, comentou a senhora Mac Causland, enquanto erguia os braços como para espreguiçar. Esta afirmação, feita por uma mulher atraente e altamente educada, me pegou de surpresa. A senhora está sugerindo que já vivi antes? Perguntei com dúvida na voz. Oh, sim, estou certo disso, replicou Marcos, como que expressando um fato militar. Todos nós vivemos muitas vidas. Estou certo de que muito de seu discernimento sobre psicologia veio com você de sua vida anterior. Will, interrompeu a senhora Mac Causland. Você está simplesmente aprendendo o que já sabia. Fiquei sem fala. Apesar de já ter algumas vezes considerado a ideia da reencarnação, jamais encontrei alguém que falasse sobre vidas passadas com tanta franqueza. Sendo que a esposa de Marcos era uma respeitada psicóloga, senti-me bastante aberto para aceitar a sua reveladora afirmação. Você sabe como é. As pessoas têm a tendência de confiar em pessoas qualificadas. Deixei o lar dos McCausland com um senso de excitação e interesse acerca das minhas vidas passadas e um renomado otimismo acerca do meu potencial para o sucesso nesta vida. A atração subsequente que o movimento da nova era exerceu sobre mim foi um processo gradual. Nos 2 anos seguintes, entrei em contato com mais seguidores da nova era e digeri mais e mais literatura que expunha suas ideias. Ser seduzido pela nova era, por meio de um interesse original em técnicas de cura alternativa, parece ser uma ocorrência comum. Na verdade, parece ser um de seus métodos principais de recrutamento, usado pelos devotos da nova era. Muitos deles oferecem terapia e aconselhamento a pessoas em necessidade e então despertam o interesse de seus clientes nas filosofias associadas às suas práticas. Com frequência, pessoas em sérias condições médicas são atraídas aos métodos de cura da nova era. Uma arena potencialmente enganadora. Em minha procura de respostas no campo da psicologia, jamais esperei que esta busca para um sentido na vida me trouxesse para dentro da esfera das falsas religiões e de suas práticas demoníacas. Da psicologia ao misticismo. Enquanto eu mantinha um interesse impremeditado na filosofia da nova era, minha intenção principal era de eliminar as ansiedades que me atormentavam. Se eu pudesse encontrar a paz interior, achava que seria capaz de desenvolver meu potencial na profissão e estabilizar meus relacionamentos pessoais. Como resultado das informações contidas no livrinho de Peter Blight, envolvi-me durante uns 2 anos em atividades como aconselhamento pessoal, grupos de encontro, seminários sobre o potencial humano e processos de grupo. Contudo, a Inglaterra provia apenas um acesso limitado a tais informações. Pelo que havia lido, Los Angeles parecia ser um lugar bem melhor para se experimentar esse tipo de coisas, e assim decidi mudar-me para lá no final dos anos 70. Meu envolvimento com o movimento de psicologia e crescimento provou-se a princípio benéfico. Mas depois de cerca de 1 ano, fiquei desiludido quando um centro de psicologia fechou suas portas devido à falta de harmonia entre seus fundadores. Comecei a pensar seriamente nos aspectos espirituais e místicos de minha vida, os quais, como afirmou o livro Stress Disease, deviam estar em harmonia. Lembro-me de ter me sentido perdido e bastante deprimido no escritório de engenharia certa ocasião. Eu simplesmente não sabia o que fazer da minha vida. Enquanto tirava algumas cópias de desenho das máquinas, pude ouvir com clareza uma voz no fundo da minha mente. E o que dizer de sua alma? Perguntou aquela voz.
Foi como se uma clara e profunda voz da consciência tivesse me falado. O fato de ser confrontado com aquelas palavras fez com que eu me sentisse muito desconfortável, como se o vazio que persistia dentro de mim tivesse sido largamente exposto. Sob a influência da psicologia secular, eu continuava vivendo uma vida sem Deus. Meditando sobre o sentido da palavra alma, a que se referiu aquela voz, perguntei a mim mesmo: seria esta a voz de Deus insistindo comigo para que voltasse ao cristianismo? Será que minha alma precisa ser salva da condenação? Tendo aprendido que os psicólogos comuns possuem limitada habilidade em compreender a dimensão espiritual dos motivos e da experiência humana, relutei em voltar-me a eles em busca de esclarecimento. Eles sempre soavam bem, sempre tinham bom aspecto quando apresentavam uma palestra, mas suas ideias e conselhos tendiam com frequência a ter um efeito limitado, uma vez que se fizesse os ajustes necessários para corrigir as fraquezas mais sérias da personalidade. Depois de se fazer mudanças benéficas no comportamento e no estilo de vida, as consultas seguintes não pareciam prover mais do que simples contato humano. Bons amigos podem prover esse apoio se você os tiver. Apesar de a voz interior ter usado a palavra alma, eu não queria me envolver com nenhum tipo de religião formal, como o cristianismo. Em lugar disso, fui atraído mais profundamente para dentro da nova era. Precipitado, em parte, por meu interesse em vidas passadas, fui impressionada a buscar alguém que tivesse habilidade especial, que pudesse me aconselhar quanto ao meu destino. Queria achar alguém como um xamã, uma pessoa com poder especial, sabedoria e conhecimento. Uma pessoa com profunda habilidade psíquica, capaz de sondar a profundeza mais obscura de meu psíquico. Aspirava a consultar alguém que pudesse me dizer exatamente o que eu deveria fazer a fim de preencher o potencial de meu destino para esta vida. Queria encontrar alguém que pudesse me falar alguma coisa sobre a minha alma, aquela parte de mim a qual essa misteriosa voz da consciência chamou minha atenção. Talvez, pensei, eu possa encontrar esse tipo de sábio conselheiro numa organização da nova era em Los Angeles. Profetas da Nova Era e seu poder psíquico. A propaganda chamou minha atenção de modo peculiar. Era como se alguma coisa bem lá dentro de mim respondesse através de um impulso sutil para eu ir ver a feira de fenômenos psíquicos anunciada numa revista da Nova Era que eu estava folheando. Pensei, talvez essa tal feira de fenômenos psíquicos seja um bom lugar para eu começar a minha procura de alguém que tenha poder para me mostrar qual é o meu destino. A revista anunciava o evento a ser realizado num centro metafísico denominado Caminho Iluminado. Preocupado com o fato de os médios poderem ser apenas charlatães, planejei observar o centro primeiro. Caso gostasse do lugar, perguntaria sobre a possibilidade de marcar uma sessão de aconselhamento particular. Eu não queria passar por uma leitura rápida e barata nas mãos de algum prognosticador amador. Eu estava numa missão séria procurando alguém especial. No dia da feira, fui de carro ao apinhado subúrbio de Los Angeles, chamado Pacific Palisades, onde, no majestoso prédio comercial, estava localizado o Centro Caminho Iluminado. Como eu nunca havia visitado uma feira de fenômenos psíquicos antes, não tinha a mínima ideia do que iria encontrar. Minha entrada no centro metafísico foi anunciada pelo som de um carrilhão tibetano que tintilhou suavemente quando entrei, roçando pela porta aberta. O carrilhão parecia estar me dando as boas-vindas ao novo e encantado mundo do misticismo asiático. Prateleiras bem organizadas de livros cobriam as paredes do primeiro aposento. Quando passei pela área dos livros e entrei no salão principal, meus olhos foram atraídos para o chão. Ele estava coberto por um lindíssimo tapete verde claro. Sua cor um tanto fluorescente parecia convidar-me a entrar no aposento. Aquele lugar me trouxe uma estranha sensação de paz, uma atmosfera peculiar e intrigante.
Ao inalar profundamente, notei um doce aroma de incenso. Parecia dar um ar sagrado ao ambiente. Espaçados uniformemente no amplo aposento, havia 4 leitores psíquicos, cada um assentado a uma mesa individual. 1 ou 2 clientes estavam se consultando com os leitores. Afastei-me apressadamente da cena, pois não queria que alguém notasse que eu não sabia o que estava acontecendo no salão. Atrás do balcão da recepção havia uma senhora de meia idade, estatura mediana, magra, trajando um vestido florido de bom gosto. Seu cabelo era loiro, bem penteado, e usava joias espalhafatosas. Oi, eu gostaria de ver o diretor. A recepcionista sorriu. Eu sou a diretora. Meu nome é Muriel. Em que posso servi-lo? Impressionado com seu jeito direto e confiante, observei-a mais atentamente. Ela não parecia ser o tipo do místico sonhador que eu estava receando encontrar, com medo de que me deixasse sem dinheiro e que não tivesse poder de verdade. Estou interessado em marcar uma sessão de aconselhamento psíquico profundo com a senhora. Poderia arranjar isto? Perguntei com certa cautela. Sim, ela respondeu. Você gostaria de marcar uma consulta para a semana que vem? Hesitando um pouco antes de responder, comecei a ficar desconfiada e imaginei que tipo de instituição seria realmente aquele lugar. Havia ali uma atmosfera religiosa que me deixava desconfortável. Eu estava à procura de poder psíquico, não de um culto religioso. Vocês são algum tipo de religião? Não, nós não somos uma religião, replicou Muriel. Somos espirituais. Eu não estava bem certo se havia entendido a diferença. Assim mesmo, sua segurança me levou a marcar uma consulta para o final daquela semana. Sessão de aconselhamento com uma médium da nova era. Com um sentimento de antecipação, cheguei ao caminho iluminado para minha consulta. Apesar de ainda não crer muito que um médium tivesse algum verdadeiro poder, não achava que aquela mulher fosse impostora. Enquanto eu esperava por Muriel, notei 2 quadros na parede. Um deles mostrava um diploma da Universidade de Pepperdine e outro, uma licença do estado da Califórnia, que lhe permitia dar aconselhamento individual, familiar e matrimonial. Muriel me cumprimentou e me levou até uma pequena mesa. Sentamo-nos um na frente do outro. Que tipo de ajuda você precisa? Perguntou. Expressei minha necessidade de direção para a vida, contando-lhe que não sabia para onde estava indo ou o que fazer para me sentir realizado. Muriel ouviu com muita atenção. Então ela retirou um pacote de cartas e as depositou sobre a mesa. Reconheci serem elas cartas de tarô. Muriel, interrompi. Eu realmente gostaria que esta fosse uma leitura usando poderes psíquicos vindos do cosmos. Sinto muito, mas não tenho qualquer respeito pelas cartas que preveem o futuro. Oh, eu uso as cartas apenas para abrir os éteres e revelar os registros akáshicos, replicou Muriel. Sem entender o que ela quis dizer, encarei-a com ares de dúvida. Estes são os registros permanentemente mantidos nas esferas celestes, ela explicou. Eles descrevem cada acontecimento passado e contém toda a sabedoria. É como se fosse a memória de um computador gigantesco, cósmico. As cartas simplesmente iniciam o processo de abertura de minha mente, capacitando-me a ler psiquicamente os registros e canalizar os espíritos. Os espíritos? Fiquei imaginando quem seriam eles. Na verdade, eu não preciso das cartas, Muriel assegurou-me. Não as usaremos se você não se sente confortável a respeito delas. Prefiro que não as usemos, repliquei. A entrevista continuou. Abrangeu várias áreas de minha vida. Periodicamente, Muriel fechava os olhos e parecia estar intensamente concentrada, como se estivesse ouvindo algum tipo de voz interior, passando-lhe as informações. Algumas vezes ela descrevia pessoas e cenas, e eu tinha a impressão de que ela estava imaginando essas coisas à medida que as descrevia em detalhes. Durante a leitura, Muriel descreveu claramente vários aspectos interessantes
e intrincados do caráter de meus pais. A exatidão de sua revelação era surpreendente. Eu não havia mencionado nada sobre meus pais. E ainda assim, ela foi capaz de falar sobre eles como se os conhecesse pessoalmente. Comecei a perceber gotas de suor descendo pela minha testa. Toda hora tinha que passar um lenço em meu rosto. E eu pensei, que estranho. Não estou sentindo calor. O aposento tem ar-condicionado. Por que estou suando tanto? Grandes gotas de suor rolavam literalmente pela minha face durante a entrevista. Nunca havia passado por alguma coisa parecida antes. Controlando minha admiração, ouvi Muriel descrever o caráter e os motivos interiores de muitos de meus amigos. Eu estava surpreso com sua profundidade de percepção e clara compreensão dos acontecimentos. Ela parecia capaz de produzir informação sem parar, como se fosse uma enciclopédia psíquica falante. Então fiz perguntas sobre o meu trabalho. Ela podia discernir minhas habilidades empregatícias e meu relacionamento com os colegas de trabalho. Fiz perguntas sobre vários problemas pessoais que estavam me incomodando, como, por exemplo, por que meu relacionamento com meus pais foi tão turbulento. Vejo uma vida passada na qual você era o pai de uma garotinha, descreveu Muriel. Essa menina é agora sua mãe na vida presente. Inclinei-me para a frente, demonstrando interesse. Muriel mantinha os olhos fechados, como se estivesse focalizando algo na esfera cósmica. Nessa vida passada, você era um índio americano. Posso vê-lo claramente. Você era o feiticeiro da tribo. Está abraçando sua linda filha. Uma porção de conflitos, karma, ficaram sem ser resolvidos nessa vida passada. Foi por esta razão que você escolheu sua mãe atual. Pensei. Será que eu realmente escolhi minha mãe antes de nascer? Vejo que o relacionamento está melhorando, continuou Muriel. Você vai escrever para sua mãe e esclarecer uma porção de mal-entendidos. Houve um momento de silêncio. O plano do destino de sua alma para esta vida está prestes a ser decifrado, disse Muriel. Nossa, pensei. Isso se encaixa direitinho naquilo que a estranha voz interior disse recentemente acerca de minha alma. Comecei a imaginar se essa entrevista com Muriel não havia sido pré-arranjada no longínquo cosmos. À medida que Muriel continuava falando sobre o meu destino, eu enxugava o suor do rosto. A leitura psíquica durou cerca de 1h30. No final, Muriel estendeu-me um livro de capa atraente e me convidou a voltar para as aulas da noite, que ela ministrava. Saí dali excitado e interessado na nova perspectiva de promessas diante de mim. A sessão de aconselhamento foi gravada em fita cassete, a qual eu ouvi repetidas vezes. A leitura tinha 2 aspectos fascinantes. Primeiro, eu estava convencido de que Muriel era possuidora de definidos poderes psíquicos. Nenhuma pessoa comum poderia ter descrito com tanta precisão o caráter de meus pais e de outros companheiros sem ter se relacionado intimamente com eles. Segundo, era surpreendente como, durante toda a entrevista, eu suei em profusão, apesar de não sentir um pingo de calor e nem estar nervoso ou excitado. Por isso concluí que algum tipo de energia cósmica muito forte estava presente durante nossa interação e havia causado aquela constante transpiração. Fiquei intrigado com a habilidade psíquica de Muriel de ler os registros acásticos que me revelaram detalhes das minhas vidas passadas. O conceito de reencarnação em vidas passadas sempre me interessou. A ideia parecia prover respostas a uma porção de perguntas quanto à natureza da vida. Por que alguém tem que nascer num meio miserável de enfermidade e sofrimento e outro num lar saudável, amorável e confortável? Seria por pura sorte? Ou existiria uma causa justa para aparentes injustiças? Talvez a sorte se reverta em outras vidas, de modo que alcance um equilíbrio quando é determinada a média de cada alma sobre muitas outras vidas. A ideia da reencarnação parecia lógica. Aquela leitura psíquica inicial preparou o terreno para meu mergulho no mundo do misticismo, das religiões orientais e do ocultismo.
Fiquei intrigado quando Muriel afirmou ter poder para curar e que possuía um completo corpo de conhecimento esotérico, que, se fosse aprendido, resultaria numa vida transformada e na realização do plano ideal para o destino do indivíduo. Minha mente estava repleta de perguntas e ideias sobre minhas vidas passadas. Será que Muriel poderia realmente falar mais sobre aquelas esferas profundamente escondidas da minha alma? Será que a descoberta de conflitos em minhas vidas passadas possibilitariam a solução dos problemas desta vida? Talvez muita coisa relacionada com meus temores irracionais e minhas ansiedades poderiam estar ligados a conflitos e traumas não resolvidos em vidas passadas. Se eu pudesse decifrar os bloqueios milenares daquelas vidas, imagine só que tremenda cura e que tremendo crescimento ocorreriam em mim e como meu desempenho melhoraria. Eu poderia ser grandemente beneficiado. Pensei na possibilidade de desenvolver crescentes habilidades intuitivas. Quanto sucesso nos negócios não teria uma pessoa possuidora desse poder intuitivo preciso ao tomar uma decisão correta? A isca fora mordiscada. Com a intenção de adquirir maiores conhecimentos nesta área e mais tarde ser capaz de experimentar as habilidades psíquicas de Muriel, decidi frequentar as classes de metafísica. Fui seduzido pela demonstração do poder psíquico. Fim do 2º capítulo.